Boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar aqui, sou o professor Marco Couto, tenho a ilustre presença do professor André Machado, né? Falo em nome da FIA, do Núcleo Laboratório de Finanças e Programas de Varejo. Nosso objetivo aqui com a live de hoje é falarmos do curso Pós-Operador de Mercado Financeiro, onde o professor André Machado vai comentar, vai discursar, né? Devido à experiência que ele tem no mercado, sobre a profissão de broker, de trader, né? E a importância dessa profissão no mercado financeiro, para os investimentos, para a gestão do dinheiro, né? Tanto para investimentos pessoais como para empresas, né? Então, eu quero passar a palavra para o professor André, né? Que vai falar sobre o curso, né? O professor André também é conhecido como o Ogro de Wall Street, né, professor? Pois Então, é, um apelido que minha esposa é, me deu e sua que eu já esposa, tentei matar, mas me persegue. Eu já dei entrevista na Reuters e no Estadão, né? né, que eu botei lá André Machado, né, me apresentei, falei Sim, André sim. Machado e saiu no crédito lá na entrevista Hugo de Wall Street. Aí eu falei, meu Deus, eu não consigo, né, Se no livrar dele. mundo institucional. Eu sempre achei que o Hugo de Wall Street era um apelido que minha esposa me deu, né, uma coisa pessoal, mas que eu acabei usando no Facebook, mas que era uma coisa assim, de rede social. Então, eu sempre tive uma carreira executiva, né? E eu sempre achei que no mundo institucional o Hugo de Wall Street ia ser uma coisa meio piada, né? Eu sempre tentei emplacar o André Machado, mas pegou o Hugo de Wall Street. Uma vez eu na mesa na mesa proprietária do Bradesco Internacional, Uhum. o chefe da mesa foi me apresentar para os traders e apresentou como Hugo de Wall Street, né? Olha aí, ó. E eu falava, meu, não adianta, Uhum. colou agora e não descola mais. Aqui em Ok, São Carlos, professor. onde eu moro há 4 anos, a galera só me chama de Diogo Street, Olha aí, Diogrão, né? acredito. Os amigos e os meus filhos são chamados de Ogrinhos. Então, não tem como, cara. Eu tô quase trocando meu nome na certidão. Pessoal, olha, o professor vai falar, vai dar o recado dele, vocês fiquem à vontade para colocar perguntas no chat, né? A gente vai pegar aqui, repassar ao professor. Então, professor, manda lá, fale aí sobre como ter sucesso na profissão de trader, de broker, né, professor? Que você é uma das pessoas mais indicadas para falar sobre esse tema. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, professor Marco, e obrigado principalmente pelo convite para fazer parte do corpo docente desse curso de pós-graduação em Perfeito. operador mercado financeiro na FIA, uma das entidades educacionais mais reconhecidas no Brasil no mercado financeiro, fundada por ex-professores da USP, né, que davam aula na FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração da USP. Então tem todo um pedigree que, quando eu recebi o convite, eu fiquei extremamente honrado, não só pelo reconhecimento e pelo convite em si, mas também pelo fato de que na minha carreira eu tive que trabalhar desde cedo, muito cedo, antes mesmo de entrar na faculdade, e eu sempre senti um vácuo, né, na área de conhecimento universitário, aquele conhecimento formal de MBA, de pós-graduação. Apesar de ter feito um MBA in company na época que eu trabalhava na Microsoft, mas é diferente do mundo universitário do dia a dia, né? O convívio com as pessoas, aquela efervescência educacional, né, no mundo acadêmico. E, por acaso, o meu jeito de lecionar, ministrar treinamento, sempre foi muito acadêmico, porque eu sempre gostei de estudar muito, dá para ver aqui pela minha biblioteca atrás de mim. Eu sempre fui. Eu acho que toda a minha carreira, durante todo, não só como trader nesses últimos 20 anos, mas toda a minha carreira no mundo de TI, onde eu fui executivo da Microsoft, da Cisco Systems, da Hewlett Packard, ou HP, né? Fui empresário anos como parceiro, não lembro agora qual era a denominação, mas um dos principais parceiros da IBM no Brasil nos anos 90. Tudo que eu construí hoje foi através de muito estudo. E por que eu estou até dizendo isso? Porque eu vejo nos dias de hoje, sem tirar o mérito educacional, eu mesmo consumo muitos vídeos no YouTube, eu vejo muito essa geração focada no aprendizado
de 15 minutos que o YouTube proporciona, ou pior, os aprendizado de 3 minutos do TikTok, né? Então, eu fico muito assustado com isso. Então, quando eu consigo sair um pouco das redes sociais, né, e ministrar uma aula na FIA, por exemplo, nesse curso de pós-graduação, nesse MBA, eu me sinto, pô, extremamente realizado, porque eu saio muito desse mundinho de rede social que é, além de, infelizmente, no caso do mercado financeiro, ser um mundinho tóxico, infestado, e eu me perdoe a dureza das palavras, mas infestado de picaretas. Hoje mesmo gravei um vídeo onde no meu canal, eu tive a liberdade de falar que esses caras, né, esses influencers, gurus, professores de day trade, são os canalhas que deveriam estar presos, né, ou pendurados, né, pelo calcanhar com um gancho de açougue, né, porque eles estão destruindo projetos de vida, patrimônio de pessoas, destruindo famílias, porque eu já tive contato com N pessoas que onde o relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, ou com a esposa, ou com o marido, foram destruídos por conta do day trading. E a culpa não é do day trading, né? A culpa é desse vício, né? Que na verdade é uma coisa atávica. Isso acho que vem desde as cavernas, né? Porque o vício day trading é o hype de hoje, né? Mas em 29, no crash de 29, a gente teve, né, um crash que foi por conta da alavancagem, onde você com 10%, né, de capital, você tomava empréstimo nos bancos, alavancando em 10 vezes para comprar ações, porque as ações jamais caíam, coisa que se repetiu no subprime em 2008. Você comprava 3, 4 casas e o aluguel das casas, você conseguia pagar o financiamento e não sobrava dinheiro, e daqui a 30 anos a casa seria sua, né? Aí seria lucro limpo, né? E aí deu tudo que deu, né? É história. Então, é atávico ao ser humano tentar a fortuna muito rápido. E a bola da vez, ou pelo menos há uns 15 anos, ou eu estou em rede social desde 2014, por conta de um convite de uma corretora para uma palestra. Nessa época eu era professor na B3, onde eu dava treinamento de análise técnica e também dava alguns módulos no curso de formação profissional em mercado financeiro e introdução ao mercado financeiro. Eu dava alguns módulos nesses 2 cursos e dava o curso de análise técnica completo. E eu fui convidado, na época, pela B3, pelas mesmas razões que eu fui convidado para dar aula na FIA. Eles queriam um professor trader de verdade, que pudesse levar a experiência de mercado para os alunos, como é que é o dia a dia, né? E aí, por conta disso, eu acabei caindo, por conta, claro, da grife que eu tinha em 2014, né, 2013, foi em dezembro de 2013, eu tinha a grife de B3, né, e também eu só fui ser professor da B3 também por conta de uma matéria que saiu na revista Exame, por conta das operações que eu fiz em 2008, que eu fiquei, bom, eu fico sempre constrangido de falar isso, mas eu fiquei milionário operando a Descoberto em 2008, e aí a corretora Mirai, por incrível, por acaso, vocês conhecem até o diretor da Mirai que me recomendou para a matéria na Exame, onde eu era cliente, é o Pablo Espia, que hoje é conhecido como Torinho de Ouro, ele que me recomendou para a Exame, da Exame a B3 me chamou para dar aula, enfim, o resto é história. Estou aí nas redes sociais há 8 anos, e passa ano, vem ano, eu fico cada vez mais horrorizado com a maneira como a minha profissão ela vem sendo retratada nas redes sociais, seja, né, pelas pessoas, pelos picaretas, né, que vêm esfolar, explorar. Se fosse só, desculpa, a palavra é essa, roubar os alunos em R$ 3.000 por um curso. Pode falar palavrão no canal da FIA, professor? Olha, professor, nunca tive essa experiência, viu? Pô, Mas
Seja natural. Fale a sua É você, como fala. ogro, tá? Eu vou tentar Como ser ogro um de Wall ogro Street, é isso aí. bonzinho. Esses cursos de bosta que nego vende, né, prometendo Aham. fortuna em 6 meses, né, como ganhar R$ 100 ao dia com R$ 500 na conta, eh, essa galera vem destruindo a profissão operador de mercado financeiro, que é o título dessa pós da FIA, assim como, e aí é uma coisa, acho que específica do Brasil, pessoas, né, analistas ou gestores, ou normalmente são analistas, né, proprietários de empresas de research, e aí eu sempre vi um baita conflito de interesses que detonam a análise técnica, né, e detonam o day trading, e normalmente Uhum. a análise técnica vem sendo a ferramenta mais utilizada pelos day traders. Teve a moda aí do tape reading, mas não se fala muito nisso nos últimos tempos. Então eles detonam day trading, né? E eu vejo isso como conflito de interesse, porque é interesse Uhum. desses detratores vender research, assinatura research pelo resto da vida, que a pessoa fique dependente da assinatura para fazer os seus investimentos. E Uhum. o hilário que a gente viu nessas correções que o mercado teve, eles mandando compra em papéis em topo, né? Coisa que quem é analista técnico não cai nessa Uhum. armadilha. Mas, enfim, a minha profissão vem sendo detonada, e quando a gente olha a profissão como um todo, todos os bancos do planeta Terra, do sistema solar, ou seja, todos os bancos têm mesas de tesouraria, né, onde se opera o capital do banco, e outras mesas que se opera para os clientes. E eles, além das operações estruturais para os bancos, né, todos eles são bonificados pelo resultado, eles também fazem muito day trade em índice, em DI, no caso juros, né, Uhum. monta operações estruturadas com opções, aonde, de onde veio a formação desses traders de tesouraria de bancos? Todos eles têm uma formação universitária, mas a maioria deles fez algum MBA, alguma pós na B3 ou na FIA ou em alguma outra instituição de ensino que permitiu eles chegarem, né, no banco. Normalmente ninguém chega direto no Olimpo dos bancos, que é a tesouraria, chega numa outra mesa ou na área de risco, chega na mesa de clientes, no enseios, em alguma outra área, e vai ascendendo, e o Olimpo de todo banco é a tesouraria, galera. E é onde os caras ganham mais dinheiro no final do ano em termos de Uhum. bônus, né? É fácil chegar lá? Não. Eu lembro que eu dei uma aula uma vez na B3 para a galera, uma aula em company, né? Para a galera do Itaú, BBA, e aí, né, normalmente nas aulas o pessoal vem conversar comigo no intervalo para perguntar como é que é meu dia a dia como trader, e eu fiz o contrário. Eu que fui chegar nos traders para perguntar como é que era o dia a dia de um trader de tesouraria. Cara, eu nunca mais esqueço. Tinha um cara maior que o Rock, sabe o Rock de Velozes e Furiosos? Ou para quem é Uhum. das antigas, sabe o Schwarzenegger no filme Predador, ou aquele filme O O Conan o Exterminador do Bárbaro. Futuro? O cara era maior. O cara era maior que ele. E aí eu perguntei como é que é a vida como trader, não sei o quê, e por que que eu tô ressaltando o tamanho do cara? Porque ele falou, cara, é foda, meu. Pô, várias vezes já tive que ir pro banheiro do banco chorar, escondido, assim, com a porta fechada. Aí eu falei, cara, aí eu lembro disso, porra, eu não consigo imaginar esse cara, né, gigante, sentado, né, na privada ali, naquela portinha fechada, chorando no meio do pregão. Eu não consigo imaginar. Até hoje eu não consigo imaginar. E mas é trader profissional. Qual a diferença da profissão trader, né, que é a que eu tenho há 20 anos, de um cara como esse do Itaú BBA, de um Bradesco ou qualquer outro banco brasileiro de investimentos ou banco ao redor do mundo? A diferença é que nós operamos o nosso capital. O risco está em cima do nosso dinheiro. Mas se esses caras fizerem merda, eles são demitidos, né?
Mas aí que tá. Por que eles não conseguem fazer merda? Primeiro que para chegar lá tem que ser bom, né? Ninguém chega lá do nada, assim, caiu de paraquedas, né? Então tem que ser bom. Mas segundo, que mesmo que eles façam merda, que pode acontecer porque o mercado virou, estão muito alavancados, estão muito confiantes, existe uma gestão de risco que vai lá e estopa o cara. Uhum. E por que a profissão day trader profissional autônomo, como eu e como muitos de vocês desejam ter como profissão, é tão vilipendiada e difamada por é impossível ganhar dinheiro como day trader. Eu fico puto da vida de ler isso. Hoje mesmo eu li isso num comentário de um vídeo meu no YouTube. Por que eles falam que é impossível? Porque ninguém quer usar gestão de risco. E gestão de risco hoje já está disponível em algumas plataformas. Você trava lá quanto você pode perder e quantos stops você quer tomar. E você trava quantos contratos você pode operar. E você pode travar, inclusive, de não fazer preço médio contra a tendência, contra a posição. Quantos André, ativam isso? André, 0,1%, vai. Ninguém posso ativa repassar, isso. posso repassar para você uma pergunta que eu acho que é bem dentro do que você acabou de dizer. O Rogério Carvalho disse que ele tem a síndrome de ter medo de ganhar muito dinheiro. Ele disse ali que quando chega nos 100, ele para, ele volta, né? Então, começou a ganhar, aquele medo de Então, ganhar mais, ele, acredito que já vende a posição com medo de ganhar eu muito vou, eu dinheiro vou dar uma, eu vou dar ou uma boa perder, né? notícia. Ou Eu vou perder, dar né? uma boa Medo notícia de para ele, perder, na então. verdade, né? Ele simplesmente, vou dar uma boa notícia, mas que não ajuda muito, né? Ele simplesmente se enquadra nos resultados de 30 anos de pesquisas de dois psicólogos que, by the way, foram os únicos na história do Nobel de Economia, que não é tão longa assim. O Nobel de Economia começou a ser dado a partir de 1968, né? Enquanto os Nobéis, acho que é Nobéis ou Nobels, não sei, enfim. Enquanto Deve os ser no prêmios médio. Nobel, vamos falar de prêmios Nobel, começaram a ser dados para os físicos, para os médicos, no início do século XX, né? O de economia começou a ser dado em 68. Uhum. Então tem uma história curta, mas durante esse período todos os laureados são economistas, com exceção de dois, né, que é o Daniel Kahneman e o Tversky, né, que o Amos Tversky, que infelizmente já tinha morrido quando foi laureado. Então acaba que a fama ficou toda no colo do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman Nobel de Economia em 2002, psicólogo. Ele e o Amos passaram 30 anos estudando o comportamento dos investidores diante do mercado financeiro, diante do risco, ou fazendo exercícios não necessariamente com investidores, mas exercícios para provar o efeito manada. Tipo, uma pessoa parar numa esquina e ficar olhando para cima, parado. Sinal abre, fecha, ela não sai do lugar e fica olhando para cima. Daqui a pouco chega uma segunda, para e fica olhando, daqui a pouco uma terceira, daqui a pouco tem uma multidão olhando para cima, só que não tem nada lá em cima. Aquele cara que parou para ficar olhando para cima era um cara aí que o Daniel Kahneman contratou, combinou de fazer esse experimento. Então, o efeito manada do ser humano, né, é algo atávico há milênios. E no mercado financeiro isso é fatal, né? Então, ele fez esses estudos, 30 anos, e provou o quê? Que 90% dos investidores vão perder dinheiro para que 10% ganhem. Quando a gente fala do day trading por conta da alavancagem e também da ansiedade, da adrenalina, do cortisol, de todos esses hormônios, né, que são gerados quando você ganha, quando você perde, isso se torna muito pior. A gente chega a números como 98%. E são números que são divulgados aqui no Brasil e não só no Brasil. Quando o pessoal quer contestar, eu mesmo confirmo, lá nos Estados Unidos também. São números equivalentes. Então, qual é a razão disso, né? Desses números tão elevados? É o lado comportamental, como desse nosso. Qual é o nome dele? Rogério Rogério. Carvalho. Rogério, né? Rogério Carvalho. Rogério. Como ele falou, com 100 pontos ou 100 reais, ele realiza. Só que aí que está o problema. Se você pega um mercado em tendência, que você pode pegar 1.000 pontos, por que você vai sair com 100? Porque você sabe, você nunca vai acertar tudo.
né, todas as operações. Então, se você, por exemplo, perde em 10 operações, você perde 3. Se você perde, por exemplo, 150 pontos em cada uma, você perdeu 450, mas foram 3. E as outras 7 que você ganhou? Você pode ganhar 500 numa, 400 noutra, 1.000 em outra, 600 noutra, 1.200 em outra. Agora, eu que tenho, conduzo aí um projeto há quase 6 anos, né, operando ao vivo, conta real, skin in the game 100%. Eu fico assim, há pouco tempo, eu gravei um vídeo ainda há pouco, agora à tarde, onde eu falava sobre isso, e eu comentava de pessoas que chegavam assim num dia ruim, que eu tomei 1 ou 2 stops operando, e o cara falava: "Caramba, devolvi o ganho do ano, do ano". Porra, mas estamos em junho, quer dizer, 2 stops num dia, 3 stops num dia é muito ruim, o cara devolve o ganho de um ano. Muitas vezes eu ouço: "Ah, devolvi tudo que eu ganhei nesse mês, numa única operação". Quer dizer, o que que explica isso? De duas uma, ou o cara está ganhando muito pouco quando ganha, que não, talvez não seja o caso, ou quando está perdendo, em algum momento perde o controle por falta de gestão de risco, que é algo que você obrigatoriamente tem que terceirizar. Não sei se vocês sabem, gestores de fundo, né? Às vezes um fundo que tem 2, 3 gestores como sócios, que são os caras que definem as estratégias do fundo, o que comprar, o que vender, aonde se posicionar. Pode ter outros analistas que geram relatórios para eles, os traders que executam as operações, enfim, o fundo é desses 3 caras, o de 2 caras. Eles são os donos do CNPJ. Sabia que eles têm que botar no contrato social o gestor de risco, mesmo que não seja sócio? Isso é regra. Por quê? Porque ele tem que ter a autonomia, a liberdade, o poder de estopar o gestor. Por quê? Uhum. Porque o dinheiro não é do gestor, o dinheiro é do cliente. O gestor não pode bancar aposta igual vocês que estão querendo operar no day trade ou investir por conta própria estão bancando. A quantidade de gente que está comprado em papéis que caíram 90% durante esse primeiro semestre, ou não digo nem primeiro semestre, né? O último semestre passado, aí deu aquela boa recuperada, janeiro, fevereiro e março. 1º de abril fez topo, voltou a cair, e nego fazendo preço médio nessa subida para ver se recuperava o prejuízo do último semestre passado. Aí volta a cair tudo, continua fazendo preço médio. Tem papéis aí que eu passei até para alguns amigos meus que já deram 100% de alta, 100% de alta, 80% de alta. Só que para quem está comprado lá no topo, que não usou stop e não tinha uma estratégia de longo prazo, pensando em dividendos, ou seja, apesar de na cabeça dele ele estar comprando fundamentos, ele está comprando empresas de growth, empresas que fizeram IPO, empresas que têm promessa de multiplicar por 100, por 10 o seu valor de mercado. Ou seja, eles não estão investindo em valor, eles estão investindo eles estão especulando. Só que na cabeça deles eles estão investindo. E aí começa a cair, não quer estopar. Perdeu 90%. Papel sobe 100%. Para quem está operando esse movimento, nossa, você dobrou aquela. Não o capital, porque ninguém é louco de botar tudo numa operação, mas você dobrou aquele percentual do seu capital que se arriscou nessa operação. E para esses caras que muitos estão 50%, 60% na carteira nesse papel, porque vieram fazendo preço médio, sobe 100%. Cara, a perda deles, que era de 95%, passa a ser de 90%, melhora um pouquinho, não muda nada. Porque para uma queda de 90%, o papel tem que subir 900%, 100%, 80% nesse rally que eu acredito que é um rally de bear market. Bear market não acabou, é um rally de bear market, né? Como a gente teve nos Estados Unidos, a gente também está tendo aqui. Fica na ilusão de que vai subir 900% para recuperar, voltar ao ponto zero. Quer dizer, é isso que faz com que 90% perca, porque o mercado é cíclico, ele tem os bull markets e tem os bear Uhum. markets.
Só que normalmente a galera, né, os amadores entram nos bull markets no final, né, e fazem preço médio ao longo do bear market até que uma hora, não aguentando mais tanta dor, tanto sofrimento, estopam no fundo e por acaso o mercado volta. Talvez não os papéis que eles compraram, principalmente IPOs, a maioria de IPOs nunca mais voltam, né? Alguns IPOs que não têm fundamentos voltam para o seu valor de lançamento, onde os caras compraram achando que o papel ia dobrar. Às vezes até dobra na semana seguinte ao IPO, no mês seguinte, mas normalmente os IPOs sempre acontecem em final de ciclo, quando tem IPO de tudo que você possa imaginar, né? Acontece final de ciclo quando o juros está muito baixo, todo mundo está indo para a bolsa, todo mundo está falando que está ganhando dinheiro na bolsa, todo mundo sabe que o dinheiro é farto, a liquidez é enorme, os IPOs são feitos aos montes, mas a maioria não sobrevive. Vide o estouro da bolha, para não citar nenhum caso brasileiro, estouro da bolha de 2000. Mas temos aí a Amazon, temos o Google, fizeram IPOs um pouco antes do estouro da bolha. Hoje estão entre as 5 empresas mais valiosas do planeta. E todo mundo acha que está comprando a próxima Amazon. Mas o pessoal tem que lembrar que para cada Amazon, teve outras 10 mil que fizeram IPO e quebraram, que viraram pó. Então, você acertar qual é a próxima Amazon, pô, se souber, me manda um e-mail, por favor, dizendo. Porque eu não tenho a mínima ideia de qual é a próxima Amazon, a próxima Microsoft, o próximo Google, a próxima, enfim, empresa aí que vai multiplicar. A próxima Magalu, né? Todo mundo sonhou nos últimos anos em acertar a próxima Magalu. Inclusive, essa Magalu foi aqui, eu dei de exemplo agora, que caiu mais de 90% do seu topo, mas por questão pelo uso de análise técnica e Fibonacci, vocês podem até acompanhar nos meus programas, no meu canal, é só procurar Hugo de Wall Street no YouTube. Eu cravei o fundo da Magalu, não digo que eu dei call de compra, porque eu não dou call para ninguém. Quem dá call, né, quem dá dinheiro é pai e mãe, tá? Eu não sou pai e mãe de ninguém, não sou caixa eletrônico. Eu ensino as pessoas a operarem. Mas a Magalu, no dia que cravou o último alvo que eu tinha de baixa, inclusive ela abriu caindo, e no mesmo dia ela reverteu aquela queda e fechou com 11% de alta. De lá para cá, tem sido só alegria. Para quem, né, comprou usando, seja um pivô de alta, seja Fibonacci, usou algum quesito de análise, alguma técnica, né, da análise técnica para fazer essa operação, claro, com gestão de risco, né, não pode botar muito capital numa operação dessa, mas quem fez isso está rindo à toa, né, como meu amigo Teco Medina, que é colunista da CBN, economista, com quem a gente conversou sobre Magalu neste dia, que eu até falei, olha, acabei há pouco de falar de Magalu para a galera que cravou alvo de FIBO, hoje deve explodir e fechou com 11% de alta naquele dia, que foi o fundo, e já subiu, sei lá, quase 100%. André, Então, para quem André, perdeu 90% de capital, isso não quer dizer nada, não ajuda em nada. Né? Pelo contrário, infla de mais esperança, e se de repente o bear market, né, se confirmar, voltar uma perna de baixa, até por conta das incertezas que a gente vive, esses 100% vão embora, aqueles 90% voltam a aumentar o prejuízo, ou seja, é o comportamento esperado de todo trader amador, né? E é isso que a FIA desenvolve nesse curso de pós-graduação, é formar profissionais, né, para serem operadores do mercado financeiro. E quando eu falo isso nas redes sociais, eu apanho tanto, né, porque eu bato tanto nessa galerinha que vende curso e na galerinha que compra esses cursos acreditando que vai ser um trader com R$ 500 na conta, e eu falo, não, é impossível você conseguir. Então o vídeo que eu gravei hoje, vou dar até um spoiler, deve ir ao ar nos próximos dias, onde eu falei, ok, eu me rendo, todo mundo quer ser trader com R$ 500, deixa eu ensinar como aprender a operar com R$ 500, mas bota na cabeça uma coisa, você não vai ser trader com R$ 500. Quando você fala ser trader, eu imagino que seja ser um trader o quê? Profissional. Ou seja, você vai se sustentar, tirar o teu salário dessa atividade. Nesse caso, é impossível isso dar certo. É impossível. Por quê? Porque você precisa de muito tempo para se profissionalizar, para realmente
entre aspas, viver de trade. Então, quando eu falo que precisa ter muita grana para ser day trade, para ser day trader, no outro dia um cara no Instagram não, no meu programa de Morning Call, ele comentou: "Ah, então você está dizendo que um pobre não pode ser day trader". Eu falei: "Bicho, por incrível que pareça, num país que a gente vive hoje, para quem é pobre, talvez essa seja a melhor opção profissional para realmente ganhar dinheiro a longo prazo. Agora, é uma é uma profissão como qualquer outra, ou seja, eu sempre comparei muito com medicina, com engenharia, com direito, aonde você tem que estudar 5, 6 anos e você vai começar lá embaixo na carreira e vai ascendendo ao longo do tempo baseado no seu esforço. Agora dizer que é impossível ser médico, é impossível ser engenheiro, é uma mentira. Ô, Assim André, como dizer que tem é uma impossível ser pergunta. day trader é uma mentira. As Oi, perguntas estão pipocando aqui, desculpa te interromper, tá? O nada, que isso, pode pessoal falar. está mandando pergunta aqui, viu, André? E teve um colega, infelizmente não gravei o nome dele, mas ele começa falando o seguinte: com essa Fórmula 1 no mercado financeiro, será que a mesa proprietária é uma porta de entrada para os pequenos? Você está falando aí justamente do pequeno, daquele que entra com Sim. pouco dinheiro, né? Então, eu pela Mesa B3 proprietária. pela B3, eu dei aula em muitas mesas proprietárias ao redor do mundo. Índia, China, Canadá, Londres. Algumas aulas que eu ministrei fora do Brasil eram transmitidas para filiais ou para outros clientes da CME, a Bolsa de Chicago, né? A Bolsa de Chicago, ela é parceira, né, ela era parceira da B3, até porque ela tem uma participação, né? Ela comprou parte da BMF antes da fusão com a Bovespa, ela comprou 10%. Depois houve a fusão BMF-Bovespa, por conta até da, dessa fusão, né? Do cálculo aí matemático dessa fusão, a posição da CME caiu para 4,8%. Não sei se ela comprou mais ações, fez aporte, enfim. A CME é uma sócia da B3, a Bolsa de Chicago, então eu dava aulas lá na sede, eu dei aulas para algumas mesas proprietárias, gestores de fundos, lá no escritório da CME em Londres, e distribuídos os escritórios e a audiência distribuída pela Europa. Muitas mesas proprietárias. Eu dei aula numa mesa proprietária da Índia que tinha 4.000 traders e era um prédio assim no meio daquela favela gigantesca que era onde estava instalado o prédio lá em Bangalore, na Índia, perto de Nova Delhi, aqueles prédios lindos, espelhado igual o Berrini, né? Vários andares, cada andar tinha 200, 300 traders, uma coisa linda. Um gestor, uma vez, eu lembro eu passeando nesse andar, todo mundo tinha 6 monitores, né? Os traders. E aí eu passei na mesa do lado, assim, num canto, tinha um cara com 12 monitores. Eu falei, caramba, esse deve ser o pica do pedaço, né? O que você opera? Eu falei, não opero nada, eu sou o gestor de risco. Por isso que ele tinha 12 monitores, né? Ele devia ter um monte de alarme lá para tocar, para estopar alguém. Claro que o stop devia ser automático, mas ele devia ficar monitorando o risco ou o saldo total da mesa em tempo real, né? Canadá, Estados Unidos, mesas proprietárias do mundo inteiro. Mesas gigantes. De todas elas, sem exceção, os traders operavam fisicamente em algum escritório, né, em alguma instalação. Todas elas instalações maravilhosas, como se fossem de um banco de investimento, como se fosse aquele espaço do BTG, né, que já apareceu na mídia algumas vezes, né, que é o trading floor de 3, 4 andares, uma coisa linda de se ver, centenas de traders operando. Todas elas eram igualzinho uma tesouraria de banco, igualzinho. Os traders ficavam lá. Inclusive, um dos gestores de uma prop trade que assistiu um treinamento meu lá em Londres em 2014, ele me convidou para ser chefe da mesa de BMF que ele estaria abrindo, uma mesa de BMF na prop trading dele. Eu falei, putz, eu tenho família, tenho filhos, não sei o que, bababá. Vi os preços dos imóveis em Londres, alto pra cacete. Eu falei, putz, o que eu pago hoje na minha casa, eu moro num kitnet aqui, né? Na zona 1, na zona 2. Eu não posso tocar isso lá do Brasil. Eu falei, não, meu dinheiro eu quero ficar vendo de perto quem trabalha com ele. Acabei que eu não fui para essa mesa, uma baita proposta maravilhosa,
Então, respondendo a sua pergunta, no Brasil, não vou mencionar nenhuma mesa proprietária, mas eu não conheço nenhuma mesa proprietária como essas. Todas são vendedoras de curso. Inclusive, a mais famosa delas, listada na bolsa, é só pegar o resultado trimestral, como qualquer empresa listada em bolsa, você tem que apresentar os resultados, você vai ver o resultado. 97%, 96%, 98% do resultado é na venda de cursos ou acesso ao simulador para, entre aspas, te capacitar a entrar para a mesa, para, entre aspas, operar o dinheiro da empresa. Só que, na verdade, com essas alavancagens que a gente tem hoje, os 10 contratos que eles vão liberar para você operar, você gastou 4, 5, 6 vezes até passar pelo funil de simulador, etc., pelos custos obrigatórios que tem que comprar, você gastou 3, 4, 5 vezes mais, e aí chegou lá para operar o dinheiro deles, que na verdade é o seu que está lá. Até porque os resultados estão lá, preto no branco, no relatório trimestral. 90 e tantos por cento, 95, 97 é resultado de venda de curso, 2, 3% é resultado de tesouraria, ou seja, resultado da mesa proprietária. Pronto. Se tem alguma nesse estilo que eu conheci, né, ao longo da minha carreira lá como docente da B3, se tem no Brasil, eu não conheço e peço desculpas. Todas que eu conheci, todas que me perguntaram, que eu ouvi falar, elas estão no mesmo patamar, desculpa dizer, dos vendedores de curso de Instagram, né? Aquela molecada que aparece lá na Ferrari alugada, no Porsche, na lancha, dizendo que você vai ficar rico com dinheiro amarrado com elástico, né? Enfim, ostentando alguma coisa para a galera ficar deslumbrada, e pior que caem, né? Pior que a galera cai nessa armadilha, nessa pegadinha. Então, eu não conheço nenhuma mesa proprietária séria no Brasil. Não conheço. Deve ter, provavelmente. Então, se você, por exemplo, quer começar como trader, eu acho que quando você já pensa em mesa proprietária, que você já está pensando em operar muitos contratos, né? E aí a mesa vai te dar, sei lá, 40%, 50% do lucro. Se você for bom, vai aumentando. E aí, quando tiver, sei lá, operando 100 contratos, você vai ficar com 70% do lucro. Mas na boa, né? Você não vai conseguir ganhar dinheiro para eles, porque no final eles não estão formando trades, eles estão vendendo o curso e você está pagando por isso. Então, opere, estude, né? Tem tanto conteúdo gratuito, de qualidade hoje na internet, ou compre os melhores livros, né? De trade, opere em simulador. E, de novo, o vídeo que eu estou soltando spoiler agora, que eu gravei, é justamente onde eu me rendi a essa questão de operar com R$ 500, mas, né, eu fiz o seguinte disclaimer: você vai usar R$ 500 para aprender, você não vai ganhar dinheiro. Se você hoje tem, e eu falo isso porque tem muita gente de renda muito baixa, né, de classe C e D, que, por conta até de marketing digital, está sendo acessada por esses caras, né? E aí o cara fala, porra, eu ganho um salário mínimo, 2 salários mínimos. Não, mas se eu for trader, eu posso ganhar isso num dia, né? Eu posso trabalhar algumas horas por dia e ganhar R$ 100 por dia com 500 pratas. Ou seja, se você tem pouco dinheiro, você vai usar esse pouco dinheiro para aprender. Talvez você leve alguns anos para aprender, talvez esse pouco dinheiro acabe, você tem que fazer um novo aporte. Mas, se você tem compromissos financeiros, você é pai de família, arrimo de família, tem esposa, tem que pagar aluguel, tem filhos, cara, largar emprego para tentar ser trader e tirar. Vamos supor que você consiga até então, nesse país que a gente vive, sobreviver com 2 salários mínimos, com 3 salários mínimos. Aí você fala, pô, eu vou ganhar R$ 200 por dia com 500 pratas. Cara, você está cometendo suicídio financeiro e você pode destruir todo, né, o núcleo familiar no momento que não tiver dinheiro para botar o pão na mesa. Então, você quer operar com R$ 500 por dia? Não tem problema. Você vai ter que fazer Uber, vai continuar no seu emprego. Se seu emprego permite horários flexíveis, você vai trabalhar de tarde, de noite, madrugada, final de semana. E eu falo isso até por conta de uma entrevista que eu fiz com um aluno meu, que ele é formado em economia, com pós-graduação em mercado financeiro,
e hoje ele trabalha como garçom das 7 da noite até as 3 da manhã para poder, durante o pregão, horário comercial, ele se desenvolver como trader. Mas ele não precisa do dinheiro do trading para pagar a conta. Então ele opera o quê? Um contrato. Por quê? Porque ele não precisa do resultado desse um contrato para pagar nada. Nada. E mesmo assim, ele comentou que ainda está tendo dificuldade de ter consistência, virar chave, porque é aquela pressão. Cara, eu sou economista, tenho pós-graduação, puta, tô atuando aqui como garçom, e como garçom às vezes ele é desrespeitado, etc. Porque mal ou bem ele foi economista, ele era analista de crédito no Serasa, então ganhava grana, né? E aí, às vezes chega um desgraçado lá e fala: pô, esse relógio que você está usando não é relógio de garçom. Ele me contou isso, foi de partir o coração. Mas o cara não sabe a história dele, né? Mas olha a perseverança. Ele quer ser trader profissional. Só que ele sabe que ele não pode contar com o dinheiro do trade no início, porque é extremamente difícil. Assim, é a mesma coisa. Desculpa a comparação, a galera, às vezes, o pessoal, de repente, talvez mais humilde, fica puto comigo. Mas, porra, ninguém entra numa faculdade de medicina para ganhar salário de médico no primeiro semestre, no primeiro período. Vai levar 10 anos. Idem engenharia, idem qualquer outro curso. Até por conta disso, eu usei um exemplo recente, porque a galera fica me lacrando, dizendo: ah, você só compara o day trading, né, a profissão trader, como curso universitário. Eu vi que o cara queria lacrar, eu comparei então com um pedreiro. E aí vários pedreiros que me seguem, eu tenho orgulho de dizer que tem vários pedreiros me seguindo, assim como tem seguranças do meu condomínio, porteiro do meu condomínio, garçons me seguindo, que querem mudar de vida, e eles viram, já tentaram provavelmente antes, caíram nessa armadilha de tentar ser day trader num cursinho no final de semana, numa aula online, enfim, tentaram e viram que deu errado, e aí acabaram, mal ou bem, né, uma vez ou outra devem ter ganho, foram mordidos, né, pelo day trading, e acabaram me encontrando no meu canal e viram eu falando dessas dificuldades e falaram: você tem razão, etc. Então, esses dias, alguns pedreiros falaram: eu levei 6 anos de servente até ser pedreiro. 6 anos. Teve um outro que falou que levou 4 anos, né? Porque aí eu falei: bom, já que falar de médico, engenheiro, né, o pessoal quer lacrar, dizendo que day trade não pode, day trade então não pode ser para pobre. Porra, vamos falar então do pedreiro. Você acha que o cara tá, ponto, tenho 17 anos, quero ser pedreiro, né? Ajudar, ser um empreiteiro, construir casa, etc. Cara, o cara vai carregar balde de cimento para outros pedreiros durante um bom tempo. E até ser um pedreiro de qualidade para se aventurar a não ser empregado de um empreiteiro, de uma construtora, e ele mesmo começar a fazer obra para outras pessoas, pode demorar 5, 6, 7 anos. Então, se para ser pedreiro, que não, né? E aí eu vou, não quero desmerecer o trabalho, mas justamente para efeito educacional. Pô, o pessoal acha que deve ser mexer o cimento, botar cimento, tijolo em cima de tijolo, né? Se leva tantos anos assim, porque não é simplesmente isso, quiçá ser trader. Ser trader, ser operador do mercado financeiro. Então, eu sou às vezes mal visto pela geração nova, mas é o que eu falo, eu comecei minha carreira com 35 anos, cara. Se vocês são novos, pelo amor de Deus, olha só, vocês têm 15, se vocês têm 20 anos, 8 anos, vocês têm 15, 17 anos de vantagem sobre mim quando eu comecei. Então planejem a carreira, sabe? Com seriedade, com o pé no chão, sem sonhos, sem fantasia. Pelo amor de Deus, parem de ser trouxas, parem de ser fazer a fortuna dos outros, que tentaram provavelmente um dia ser traders, né? Deu tudo errado, e aí já tinha um ou outro ganhando dinheiro, né? Vendendo essa ilusão. Foi pelo mesmo caminho, né? O marketing digital está aí para favorecer, para vender sonhos, né? Que diga fórmulas do lançamento e outras técnicas afins. Então, primeira coisa, se você tem oportunidade de estudar, estude, se forme, nada de largar a faculdade para ser trader, né? Se você tem emprego e quer ser trader,
Cara, simulador, muito tempo de estudo, talvez anos de estudo e um emprego em paralelo. Agora, você quer largar a tua profissão agora para ser trader? Como eu sempre falo, precisa ter muito dinheiro, mas muito dinheiro não é para ser trader. Se você tem R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000, R$ 1 milhão, não muda nada. Você vai começar, por exemplo, operando mini índice, com R$ 1.000 de margem para operar um contrato e acabou. Mas a margem é R$ 150. Isso agora, né? Porque antes era R$ 15. Graças a Deus, as corretoras aumentaram a margem. Eu falava que era um absurdo e ninguém me batia dizendo que você não quer que as pessoas que não têm dinheiro sejam traders. Falei, cara, ninguém vai ser trader com R$ 15 de margem, pelo amor de Deus. Mas enfim, hoje é 150. Você tem R$ 1.000, né? Você não vai operar 6, 7 contratos, vai operar um contrato. Esquece a margem da corretora. Pensa em R$ 1.000 por contrato. Porque perdão, um contrato de mini índice, com o valor do mini índice de hoje, você vai operar cerca de R$ 23.000. Com R$ 1.000, você está se alavancando 23 vezes. Agora, se você pegar, por exemplo, R$ 23.000, deixa eu dividir aqui, ó. R$ 23.000 dividido por 150, que é a margem atual, dá 153 vezes de alavancagem. 153 vezes. Isso é fatal. Isso é fatal, você pegar os R$ 1.000 e usar tudo de margem. Agora, imagina quando era 15. Você estaria se alavancando 1.500 vezes. Só que isso, você bota no Excel, né, um gain depois do outro. Né, o Excel pode tudo. São os traders de Excel. Você fica milionário em 2 meses, em um mês, né? É só fazer as contas, meu. Tirar R$ 100 por dia de R$ 500 é 20% ao dia. Pô, em um ano você tem todo o dinheiro do planeta Terra, meu. Para e pensa. Faz sentido? Não faz. Não faz, isso não existe. Né? Então, com isso, a nossa profissão trader, ou operador de mercado financeiro, vem sendo destruída por conta disso. Né? Do que se divulga, se vende, se fala em rede social. E é uma profissão como outra qualquer. Não precisa, então, comparar com medicina, com médico, com engenheiro. Compara com pedreiro. O cara que nunca mexeu numa pá de pedreiro, nunca mexeu com cimento, vai passar, sei lá, 6 meses, um ano. Teve um depoimento no meu vídeo. O cara foi servente de pedreiro por 3 anos, antes de começar a ser auxiliar de pedreiro. André, tem outra pergunta aqui que eu achei interessante. É o Victor, né? Ele pergunta se você indica análise técnica para longo prazo. Claro, claro. Inclusive, esses movimentos de bear market que a gente está vendo, né, que aconteceram no SP e no Ibov, foram todos, pelo menos no meu caso, eu antecipei todos eles com antecedência usando análise técnica. E até a própria virada desse Ibov agora dos 100 mil até o patamar que está agora também foi antecipado por análise técnica. Então, você pode usar análise técnica no longo prazo e pode usar só análise técnica. Mas se você puder, né, já que a análise técnica, já para que operações de longo prazo, né, a análise técnica de ativos para longo prazo não toma muito tempo e é para longo prazo, você não está girando, você não está no frenesi do day trading, você vai ter tempo de aprender análise fundamentalista, valuation, vai juntar as duas coisas, né? Porque no longo prazo, o ideal é você juntar as duas escolas para definir o que comprar, né? E análise técnica quando comprar. Sempre lembrando da gestão de risco. Não é porque o papel tem bons fundamentos, você vai comprar sem gestão de risco. Por quê? Porque você até pode, um papel que tem bons fundamentos, se dá o luxo de esperar. Por exemplo, Petrobras. Papel que está aí fazendo alegria de milhões de investidores nos últimos meses, semanas, né? Principalmente depois da guerra. A Petrobras, ela cravou o topo histórico dela em 21 de maio de 2008, por conta do pré-sal, por conta de graus de investimento e do frenesi que aconteceu. Sabe quando esse topo histórico, descontando os dividendos, tá? Porque se for pensar em valor nominal, até hoje o papel não voltou àquele patamar. Mas quem segurou veio recebendo os dividendos. E nesses últimos um ano, né? Pô, aí não tem nem o que falar, tá rindo à toa, né? Dos dividendos da Petrobras. Ela foi romper o valor dela de 21 de maio de 2008
descontando os dividendos, ela foi ultrapassar esse valor há alguns meses, 14 anos depois. Então, se você vai fazer um investimento de longo prazo, você tem que acertar o timing e olhar os fundamentos, né? No caso, não é que a Petrobras, e eu não quero entrar na política de mensalão, de corrupção, nada disso, mas olhando os fundamentos, todo papel tem múltiplos fundamentalistas, como PL, PVPA, né? Dividend yield, tudo isso entra numa análise mais completa, mais complexa, além de uma análise macroeconômica do cenário de commodities, de dólar, de uma série de coisas, né? Só que, independente disso, por acaso, em 2008, tivemos o crash da subprime que levou o mundo inteiro para o buraco junto, né? Mais uma razão para você analisar a questão de ter stop, não ter stop, stopar, voltar depois. Então, não é uma. Mesmo no longo prazo, investir em papéis de bons fundamentos, tem toda uma dinâmica para tomar decisão e tem uma gestão de risco, porque você vai fazendo aportes ao longo do tempo, quando está caindo, quando está subindo, mas você não chega e fala, porra, vendi uma casa, ganhei, sei lá, 200 mil dessa casinha que eu ganhei de herança, que eu vendi. Pô, vou comprar tudo de Petrobras. Pô, mas de repente ela tá cara em termos de fundamentos. Em termos macro, o mercado de repente também está complicado. Em análise técnica, está num padrão de topo, está num alvo de Fibonacci. Você vai comprar agora? Não. Mas se quiser comprar agora, beleza, compra. Mas não vai botar os 200 mil. Compra 20 mil, 30 mil, né, 40 mil, 20% do capital. Ou aprenda a usar opções, não para se alavancar, mas como um seguro. Tipo, eu vou botar, em vez de botar 40 mil nesse papel, eu vou comprar, sei lá, 4 mil, né, para o vencimento seguinte, no strike tal, porque se voltar o papel, realmente o bear market voltar de novo, eu perco os 4 mil e acabou. Eu não fico naquela indecisão, estopo ou não estopo, né? Caiu 10% dos meus 40 mil, são teus 4 mil, que você poderia perder nas opções. Depois cai mais 10%, já são 8 mil. Daqui a pouco cai mais 10%, já são 12 mil. Aí você não estopa, você não estopa. E se levar de novo 14 anos para voltar para esse patamar? Estou usando exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer e não estou fazendo nenhuma análise de Petrobras agora, pelo amor de Deus. Mas estou lembrando, porque eu vi, até hoje, tem pessoas encalacradas que botaram boa parte do patrimônio em Petrobras no oba-oba do pré-sal. E aí bota a culpa em partido político, etc. Mas, cara, claro que isso ajudou pra caramba a Petrobras a bater R$ 4 em 2015, né? Mas a culpa, não, independente do que aconteceu nessa empresa ou em outras, a culpa é sua, que não sabe o que está fazendo, que não estudou, que compra pela euforia, compra pelo efeito manada. Tá todo mundo comprando Petrobras por causa do pré-sal, eu vou comprar. Tá todo mundo comprando Petrobras agora por causa dos dividendos, eu vou comprar. E se o ano que vem os dividendos, até porque a Petrobras antecipou dividendos agora, os dividendos forem muito mais magros, né? Enfim, e se o petróleo disparar, porque vai vir agora o inverno na Europa e o Putin vai dobrar o preço do gás, isso vai impactar o petróleo, commodities como um todo. Se a China invade Taiwan e o dólar vai para R$ 8. E aí? A gente não é autossuficiente em diesel, vamos ter que importar. E aí, será que a gente vai conseguir manter a política de paridade do preço? Né? Mudou o presidente da Petrobras por conta disso. Será que vai ser o mesmo presidente ano que vem? Enfim, se você não considerar as incertezas, né? E aí, quando eu falo dessas incertezas, todo mundo fala, você é pessimista. Eu falei, não, eu não sou pessimista, eu sou profissional. A única coisa que eu sei é o que eu sei. O que o mercado vai fazer, eu nunca sei o que ele vai fazer. E ainda mais agora, não é nem o mercado. O que os países do Ocidente, a Rússia, a China vão fazer, eu não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. Só que tudo isso faz preço. Ah, mas é papel com bons fundamentos. Ok. Não era papel com bom fundamento lá em 2008 com o pré-sal? Era. Cara, levou 14 anos para a pessoa que comprou naquela época chegar no 0 a 0. Agora que está na zona de lucro. Só que até conhecendo a cabeça do investidor, na hora que ele zerou o prejuízo, né? Ele vendeu, acho tipo assim, puta, me livrei dessa tranqueira.
né? E aí ela explodiu e o cara tá zerado. Detalhe, ele não saiu no 0 a 0, né? Ele perdeu 14 anos de oportunidades de estar ganhando dinheiro com a Vale do Rio Doce, com o Itaú, com o Bradesco, com outros papéis, o que seja com CDI. Perdeu 14 anos de rentabilidade para sair no 0 a 0 nominal, né? Enfim, se vocês não estudarem, galera, dinheiro não cai do céu, não existe mágica. Pô, ganhar dinheiro em qualquer profissão, você só ganha muito dinheiro se for muito bom, muito dedicado, praticamente viver para aquela profissão. Pô, por que o mercado financeiro vai ser diferente? É muito estudo, é muita dedicação, você tem que viver para aquilo. Não é, fiz um cursinho, assisti uns vídeos no YouTube, não sei o que, já estou pronto aí para, né, mandar o patrão para PQP e você day trader. Cara, eu tive um aluno ano passado que o pai pegou Covid e aí ele foi assumir a empresa do pai e ele perdeu num dia toda a folha de pagamento da empresa. Sabe? São histórias como essa que eu ouço. E eu apesar de eu estar batendo forte nisso agora, às vezes eu vou dormir me sentindo hipócrita, né? Porque eu passei por tudo isso. Eu me deslumbrei com day trading, com opções no início da década retrasada, lá em 2002, 2003, e eu perdi todo o meu patrimônio, todo o bônus que eu conquistei com muito trabalho na Microsoft, todas as minhas economias eu perdi fazendo day trade. Então, eu sei do que eu estou falando, eu não estou falando só de orelhada, eu vivi isso. Eu mesmo, às vezes, eu faço umas cagadas que eu fico assim, meu Deus, depois de 20 anos, como é que eu faço isso? Eu fico com vergonha, às vezes, de olhar para os meus alunos. Por quê? Porque o lado emocional, né, vai estar sempre presente nas minhas operações. Quanto mais me alavancar, mais pressão eu vou sentir. Às vezes, eu me alavanco por excesso de confiança ou por acreditar que o cenário está perfeito, ou por alguma notícia que daqui a pouco é desmentida e dá tudo errado. E se eu não tiver com a proteção adequada, a coisa volta tão rápido na minha cabeça, e se eu não tiver com stop, que aí fica mais difícil ainda de eu acionar o stop na mão depois. E aí eu viro torcedor, tento fazer um preço médio. Gente, eu gosto muito de ser honesto e transparente, porque eu sei que atrás de um trader pode ter uma família, pode ter filhos, uma esposa, um marido. E eu acho que pior do que você perder, claro, acho que perder a família, perder filhos, não tem nada pior que isso, mas para quem é homem, não importa, homem ou mulher, para quem realmente tem hombridade, caráter, ética, né? Cara, você faltar com o pão de cada dia na mesa porque perdeu operando no mercado é a mesma sensação do cara que perde o dinheiro na corrida de cavalo, no cassino, entendeu? É a mesma sensação, você se sente um bosta. Aí você começa a ter um autodesprezo tão grande e uma falta de confiança e inverter esse círculo de autodesprezo para você voltar a operar e dar a volta por cima é tão difícil. Então, o primeiro passo é não deixar isso acontecer. Não deixar isso acontecer, proteger as suas operações e pensar, vou começar agora, cara, R$ 1.000, um contratinho. E aí tem a possibilidade de você perder esses R$ 1.000. Mas olha só, um contratinho valendo 20 centavos o ponto, você tem que perder 5.000 pontos. Entre ganhos e perdas, você tem que perder 5.000 pontos. É ponto pra caramba. Então, se você usar gestão de risco e tudo mais, você pode até perder 5.000 pontos líquidos, mas pode levar 3, 4 meses. O que você não vai aprender em 3, 4 meses? Coisa pra caramba. Mas tem que aprender. Até porque se estiver aprendendo, corrigindo os erros, fazendo o diário, talvez você nem chegue a perder esses 5.000 pontos, daqui a pouco os R$ 1.000 já virou R$ 2.000. Você está operando 2 contratos. Né? E aí, aqueles 20 centavos por ponto não são mais 20 centavos, são 40 centavos. E você vai ganhar mais. E quem sabe, em 5, 6 meses, você até está ganhando mais do que seu emprego anterior. Se você tem um salário de R$ 2.000, 2 salários mínimos, você em 3, 4 meses está ganhando mais. Agora, você largar tudo, né? Eu já vi em chat dessas lives que o pessoal faz para vender curso, os caras falam, não, vou vender minha moto agora, não sei o que, vou aplicar no day trade, vou comprar esse curso com o dia da moto e usar o resto para day trade, metade para day trade, metade no curso. Meu, esses caras deveriam ir para cadeia. E esses que caem nessa lorota deveriam ir para o manicômio, né? Enfim. André,
o nosso tempo, infelizmente, está estourado, viu? Gostaria que você desse suas palavras finais aí, rapidamente, né? É cruel o tempo, né, André? Tanta coisa Sim, aí, sim. tanta E o coisa. detalhe, essa tua Olha, o frase é pessoal, o perfeita. pessoal colocou tanto depoimento aqui no chat, né? Ah, eu vou Para ler um a um depois, escrever, galera. mas te agradecendo, dando depoimentos em cima do que você falou. Infelizmente, teve muitas perguntas que a gente não conseguiu colocar para você, né? Mas de modo que eu queria Professor, que quando você. vocês quiserem fazer novas lives como essa, eu estou à disposição. Tá legal, Como tá parte aí joia. do corpo docente da FIA, a gente pode desenvolver mais Agradecemos muito. lives como essa, mensalmente, porque vocês, como instituição de ensino, e eu com essa experiência Uhum, como day trader, né, e também uhum, como professor de tantos candidatos a day traders, eu acho que é missão nossa divulgar mais essa profissão da maneira correta. Mas, para finalizar a live, você falou de tempo, né? O tempo é cruel. Pois é, o tempo é cruel, galera. O tempo é o único ativo que você pode ser o Warren Buffett, o Bill Gates, Elon Musk. Você não vai comprar um minuto sequer a mais na sua vida. Todo mundo tem um dia que vai morrer e ninguém consegue comprar um minuto sequer. Não tem dinheiro do mundo que compre o tempo. O tempo é o ativo mais valioso, tá? Então, vou usar uma frase do José Saramago para vocês. Não tenham pressa, mas não percam tempo. E, concluindo, a única coisa que você nunca vai tomar stop, você nunca vai ser roubado, que não tem inflação, já que a gente está vivendo um momento de inflação global, é o conhecimento. Invistam em conhecimento, mas conhecimento de qualidade, não em conhecimento, né, de YouTube, né, do tipo, vou aprender com TikTok, vou aprender a ser trader em live de Instagram. Gente, esquece, isso não existe. Ok, André. André, muito obrigado pela sua participação, muito enriquecedora, fascinante, né? Eu aqui ouvindo, eu sou professor já há mais de 20 anos, que nem você, né? E aprendi muito com você hoje, André. Muito Obrigado, professor obrigado Marco. mesmo, Pô, viu? super importante esse feedback. Dê uma olhadinha aí nos comentários que você vai se emocionar. Tem Não, aluno aí eu vou rolar os comentários agradecendo aqui muito. agora, acabando aqui a live, o chat fica Tá? salvo, eu vou dar uma lida aí. E aí, se vocês Uhum. quiserem me seguir nas redes sociais, a gente pode se falar por elas, tá? E aí eu tento, aí vocês falam, assisti tua live da FIA, etc. E aí eu respondo aí, a gente bate um papo aí em outro fórum, mas eu espero em breve aí à minha disposição aí para a FIA, para a gente voltar a abordar esse tema e tentar salvar algumas almas aí, de Isso. entregarem o patrimônio, entregarem. Acho que não é nem o patrimônio, acho que o pior é entregar o sonho, né? Um homem sem sonho é o Bem, quê? Não é nada, né? Se você não sonha, o que você está fazendo nesse mundo, né? E o day trading gera muitos sonhos, então salvar esses sonhos aí que as pessoas têm de uma vida melhor, mais próspera, que é possível, é realidade através do mercado financeiro. Talvez é o melhor lugar para ter uma vida próspera, mas não é fácil. Quem disse que é fácil mentiu para vocês. É difícil, tem que estudar muito. queria pedir para o pessoal não sair ainda, porque a Silvia, lá da nossa área comercial, quer falar um pouco sobre o curso. Teve alguns colegas que participaram aí, alguns assistentes aí da live, né, que perguntaram sobre o curso de pós-operador, inclusive perguntaram qual a disciplina que o professor André ministra, né, já vou adiantando, análise técnica, né, price action, né, são essas disciplinas que o professor tem ministrado lá.